Olá, oitavo ano, essa é a nossa videoaula número 3 de filosofia e o tema, deste nosso bimestre é a liberdade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre liberdade e responsabilidade. Então, a liberdade, ela não é um fim em si mesma, a liberdade ela é um meio para nós alcançarmos a felicidade. O nosso destino é sermos felizes. A liberdade é aquilo que nos possibilita buscar a felicidade. Mas o exercício da liberdade, ela traz efeitos sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. Cada escolha que nós fazemos, ela tem consequências. Então, por isso é que nós devemos pensar muito bem nas nossas escolhas, pois toda escolha traz consequências. Nós já conversamos sobre isso em sala de aula, vocês devem lembrar. Agora, sabendo que todas as escolhas trazem consequências, a liberdade ela passa a ser, então, um peso também na nossa vida. Pois eu tenho que me preocupar com aquilo que eu escolho. Eu não posso sair fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, pois tudo o que eu faço, todas as minhas escolhas vão trazer consequências. Ou seja, não existe liberdade sem responsabilidade. Eu devo fazer todas as minhas escolhas livremente, mas eu tenho que saber que eu tenho também responsabilidades. Não existe liberdade sem responsabilidade. Para a gente refletir um pouquinho melhor sobre a liberdade, tem um texto legal aí na página 16 do nosso livro, que é o texto que conta a história dos cupins e a história de Heitor. Então, depois vocês leem com calma e o texto eu vou resumir aqui em breves palavras. Vem falando aí dos cupins africanos, que eles não têm aquela couraça que toda formiga, todo cupim tem, que reveste o seu corpo por fora, que nós chamamos de exoesqueleto. Não sei se vocês já estudaram isso em ciências. Então, para se protegerem, esses cupins, eles constroem os cupinzeiros, que é a casa deles, e ela é muito resistente, é muito difícil de quebrar esse cupinzeiro. Só que, de vez em quando, ele quebra. Por exemplo, quando chove e alaga muito, ou quando vem um outro animal, por exemplo, um elefante que vem e encosta no cupinzeiro, ele vai e quebra. Com isso, os cupins eles ficam desprotegidos. Quando eles estão desprotegidos, tem uma outra espécie de formiga que vai atacar o cupinzeiro, que são formigas mais fortes, mais resistentes. Então, dentro do cupinzeiro tem os cupins operários e tem aqueles que são soldados. Os soldados eles vão sair para fora para defender o cupinzeiro, enquanto as formigas operárias elas vão reconstruir o cupinzeiro que tinha sido quebrado. Só que esses cupins, como eles não têm aquele revestimento por fora, aquela couraça, eles não são fortes suficientes para defender o cupinzeiro. Então, o que vai acontecer? As formigas operárias elas vão fechar o cupinzeiro com os soldados do lado de fora. E os soldados lá de fora eles vão morrer tentando atrasar as outras formigas para elas não entrarem no cupinzeiro. Então são formigas que fazem aí um papel de herói, formigas valentes. Aí depois conta a história de Heitor. Heitor foi um dos guerreiros que lutou na guerra de Troia. E tinha um outro guerreiro que era mais forte do que ele, que era Aquiles. Heitor ele ficou do lado de fora da muralha, esperando chegar esse guerreiro Aquiles para lutar com ele e assim defender o seu povo. Só que Heitor ele era bem mais fraco do que Aquiles. Aquiles era um guerreiro muito mais forte, muito mais valente, com muito mais chance de vitória. Ou seja, são duas histórias semelhantes, a dos cupins e a do Heitor. Só que existe aí uma diferença entre essas duas histórias. As formigas soldado que vão defender o cupinzeiro, elas não escolheram ser soldados. Elas nasceram soldados.
Elas não podem escolher lutar ou não. É da natureza delas lutar para defender o cupinzeiro. Diferente de Heitor. Heitor, ele ficou do lado de fora por uma escolha dele. Ele poderia ter escolhido outra coisa, né? Ele não foi obrigado a ficar lá e enfrentar um soldado mais forte do que ele. Então essa é a diferença entre o ser humano e os animais. Nós temos o direito de fazer escolhas. Os animais não têm, tá certo? Para nos ajudar a refletir sobre isso, nós vamos lá na página 19, tem uma reflexão divertida, né? Essa reflexão divertida vai falar aí sobre a nossa diferença em relação aos animais. E tem algumas gravuras aí que mostram os animais tratando os seres humanos como os seres humanos tratam os animais. Mas para reforçar aquela ideia de que o ser humano, ele diferente dos outros animais, ele tem liberdade, aquilo que os outros animais não têm. Então, lendo esse pequeno texto, lendo o texto lá de Heitor e das formigas, e observando essas imagens, você vai responder essas perguntas que estão aí na reflexão. E depois você vai anotar, né, aquilo que você concluiu desta reflexão divertida, tá certo? Muito bem. Um outro tema importante para a liberdade é saber que a minha liberdade, ela termina quando começa a liberdade do outro. Esse ditado vai dizer que, além da responsabilidade que vem junto com a liberdade, vem também o respeito, né? Eu devo respeitar a liberdade da outra pessoa, né? Depois vai trazer um texto aí na conexão, que é um texto interessante. Peço a vocês que leem também, porque no vídeo não dá tempo da gente ler todos os textos, né? Vocês vão ter que ler em casa, né? Esse texto ele vai falar de que nós costumamos nos agrupar com as pessoas que têm as mesmas características, os mesmos interesses que nós nos enturmamos. Isso é comum ao ser humano, né? Só que tem uma situação que é complicada diante disso. Será que nesse nosso modo de nos enturmar com as pessoas com as quais nós nos identificamos, será que nós não estamos excluindo outras pessoas? E se chegar alguém diferente, como que nós vamos tratar esta pessoa, né? Então, é algo aí para a gente refletir. Você vai ler esse texto e responda essas questões aí na página 21, tá certo? E depois, assim encerra, né, a nossa matéria, já nos preparando para a prova. A prova é segunda-feira. Eu ainda vou gravar mais uma videoaula com uma revisão geral, né, aquilo que vai cair na prova. Mas, para ajudar vocês, tem essa atividade aí da página 22 e 23, né? Façam essa atividade, ela é interessante. É uma atividade difícil de fazer, ela exige um raciocínio lógico, né? É complexa essa atividade, mas tentem fazer. Vamos ver quem dá conta de fazer aí essa atividade. Ela é legal, ela é divertida de fazer, tá certo? E vai ajudar a refletir sobre, né, a matéria, aquilo que vai cair na prova, tá certo? Até a nossa próxima videoaula. Bons estudos!